Então diga que valeu estudar aqui, valeu demais. Valeu e tá valendo e vai continuar valendo. Eu continuo aqui cantando minhas musiquinhas. Eu sou Fabiano Rabelo, o professor de matemática mais musical da internet. Vamos que vamos, porque hoje tem aula de matemática, aula de análise combinatória. Esse monstro aí que derruba tanta gente, não sei porquê. Porque estudando aqui você vai perceber que é simples. E aqui é assim, tá? Você aprende matemática de maneira simples, rápida, dinâmica, objetiva e entra na sua cabeça que não vai sair mais, te garanto, tá? Beleza, vamos que vamos. Eu sou Fabiano Rabelo, eu vou te ajudar e eu vou te guiar nessa caminhada aí para entender o que é a análise combinatória, tá? Então vamos falar um pouquinho aí de análise combinatória. Rapaziada, quando a gente fala em análise combinatória, a gente está falando basicamente em contar coisas, tá bom? Contar coisas. E só tem, pelo que me consta, duas maneiras de você errar uma contagem. Que é você contar mais, né? E quando você contar mais é porque você contou algum objeto mais de uma vez, certo? Ou você contar a menos. O que é contar a menos? É deixar de contar alguém. Então só tem dois tipos de maneiras de errar um problema de contagem. E contar é o que deu a necessidade do ser humano de desenvolver matemática. Ele precisava contar objetos. Foi assim que começou a história da matemática, ainda lá no período pré-histórico, tá, pessoal? Então vamos falar um pouquinho de análise combinatória, tá? Quando eu falo em contar coisas, eu estou pensando em situações bem do nosso dia a dia, mais ou menos parecidas com essa aqui, ó. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidas 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, vegetariano e cachorro quente. Como opção de bebida, pode escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná. Para sobremesa existem 4 opções: cupcake de cereja, de chocolate, de morango e de baunilha, considerando todas as opções oferecidas de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche, tá? Então, note o seguinte, que isso aqui até que é algo do nosso dia a dia, é o corriqueiro, tá? Você tem lá, poxa, você sempre faz o seu lanche na mesma lanchonete, mas você não quer ficar pedindo sempre a mesma coisa. E aí você olha, poxa, mas não tem tanta opção assim. Pô, mas, caraca, 3 opções de sanduíche só, 2 de bebida e 4 só de sobremesa, poxa, é muito pouco. Não é não, tá? Se você for mexendo em todas as possibilidades, e eu vou te mostrar aqui agora como é que ficariam todas as possibilidades, você vai perceber já já que você tem muitas opções, tá? Primeira opção, primeira tomada de decisão que você tem que tomar é qual sanduíche escolher. E note que você tem 3 maneiras diferentes de fazer isso. Repara que quando você escolhe uma dessas, para cada um desses sanduíches você pode escolher um tipo diferente de bebida. E aí vem a sua segunda decisão. A sua segunda decisão é, então vamos, por exemplo, eu escolhi o hambúrguer especial e junto com ele o suco de maçã. E depois do suco de maçã, eu escolhi aqui um cupcakezinho esse branquinho, vamos dizer que seja de baunilha, pode ser, tá? Então eu fiz esse caminho bem aqui, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. Já tenho aqui a minha terceira opção, minha terceira decisão tomada, tá bom? Mas eu posso também sair daqui e, saindo do suco de maçã, pegar esse de chocolate. Já são 2. Eu posso vir para cá para o suco de maçã e optar por esse cara aqui de cereja. Já são 3. Tá bom? Ou eu posso sair daqui, passar pelo suco de maçã e optar por esse de morango. Já deu 4. Olha que bacana, cara. Tá? Então aqui, ó, a segunda decisão ela pode ser tomada de 2 formas diferentes, enquanto que a terceira pode ser tomada de 4 formas diferentes. Repara o seguinte, para cada uma dessas 3, eu tenho outras 2. E para cada uma dessas 2, eu tenho outras
4. Se você contar ao todo quantos caminhos tem aqui, aqui está todas as formas diferentes de você montar o seu lanche. Para cada uma dessas 3, outras 2. Para cada uma das 2, outras 4. Se eu multiplico tudo isso aqui, eu tenho um total de maneiras de montar o meu lanche. Então 3 vezes 2 dá 6, vezes 4 dá 24. Juvenil, são 24 formas de escolher o seu lanche. Olha que negócio doido, tá? Você olha lá, você só vê 3 sanduíches, 2 suquinhos, 4 sobremesas. Poxa, que coisa, né? Tá muito pouco. Mas você tem 24 formas de montar, é quase um mês inteiro lanchando todo dia uma coisa diferente, tá bom? Nada saudável, mas é uma maneira de você levar quase um mês inteiro aí fazendo um lanche diferente a cada dia. Ó que negócio massa! Essa é a ideia de análise combinatória, contar coisas. Nessa aula de hoje a gente vai ser bem tranquilo, a gente só vai fechar a ideia de análise combinatória, tá bom? Vamos entender então o que é o princípio fundamental da contagem. Não vou escrever isso aqui, mas o princípio fundamental da contagem é mais ou menos o que aconteceu aqui na tela anterior. Na tela anterior, o que eu falei? Eu estabeleci minhas decisões. De quantas maneiras eu posso fazer a primeira? De quantas a segunda? De quantas a terceira? Eu fui lá e multipliquei todo mundo. Essa é a ideia básica do princípio fundamental da contagem, o famoso PFC. Então vamos para uma questão que ilustra mais ou menos isso, tá? Questãozinha bem bacana, bem interessante também. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres. Então você vê aqui, apertou o número 2, vai aparecer primeiro 2. Apertou de novo, aí se transforma em letra A. Apertou de novo, transforma em letra B. Apertou de novo, letra C. Na sequência, tá? Nessa sequência. Para os próximos toques, essa sequência se repete, claro, então ela vai em ciclo. As demais teclas funcionam da mesma maneira. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos, seguidos de 3 letras diferentes, nessa ordem. Então, 2 algarismos. Então, vamos colocar assim, aqui é número, aqui é um algarismo também. Aí aqui vem letra, letra e letra, tá bom? Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0, tá? E as respectivas letras correlacionadas quando houver, tá? Tem tecla aqui que só tem um número, não tem letra, tá bom? Deu para perceber? Por exemplo, a tecla número 1 não tem letra. A tecla 0 não tem letra, tá bom? Isso aqui é importante ser dito. Tá legal? Vamos então. Eu quero saber o número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar a sua senha. Então vamos devagar, tá? A gente vai estabelecer aqui o nosso processo de decisão. Então eu vou escolher um número, depois eu escolho outro número, depois uma letra, uma letra, uma letra. Ok? Beleza? E vou ver quantas opções eu tenho para isso. Ok? Só isso que ele quer saber, quantas senhas diferentes podem ser criadas. Ok? Bom, número, ele só pode escolher esses que eu marquei aqui na figura. Então ele só tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Ok? Como é senha, pessoal? Quem já estudou um pouquinho de combinatório vai falar, poxa, mas pode começar com 0? Ué, senha pode. Tá? Senha pode, não tem nenhum problema. Então 0 pode. Não pode repetir número. Então, desses 5 caras aqui, eu já usei alguém. Tá? Então os números são 1, ou 2, ou 5, ou 7, ou 0. Eu usei alguém, não sei quem. Digamos que eu tenha usado, por exemplo, o 2. Dos 5 caras que tinha, só me sobraram 4 opções. Então tá aqui. Ok? Tudo bem? Então eu tinha 5 opções. 1, 2, 3, 4, 5. Usei alguém. Sobraram 1, 2, 3, 4 opções. Letras agora, tá, pessoal? Agora zera tudo, tá bom? Agora a gente vai voltar para o início do problema. Tá bom? Vamos lembrar que quando a gente olha para o caractere número 2, né, a tecla de número 2, lá existem 3 letrinhas. No 5, mais 3.
No 7, mais 4, só que já deu 10 letras ao todo para a gente poder usar. Então, eu tenho 10 opções de letras para ser a primeira letra dessa história aí. Eu tenho, bom, como eu não posso repetir letra, eu tenho 9 opções para ser a segunda letra e constantemente 8, consequentemente, aliás, 8 para ser a terceira letra. Então, pessoal, concorda que basta que eu multiplique tudo isso aqui? Essa multiplicação, quando ela é bem executada, ela vai dar aí 14.400 senhas diferentes. Olha quanta senha dá para o cara montar só com esse sisteminha, utilizando essas 5 teclas. Tá? Então dá para fazer 14.400 senhas diferentes. Quebrar a criptografia desse cofrezinho manualmente, né, vai levar um certo tempo, tá? Vai dar um trabalhinho, tá bom? Depois faz um exercício aí, ó. Coloca que o camarada vai levar, sei lá, 1 minuto para digitar cada uma dessas senhas. 14.400. Quantas horas? Será que dá mais de um dia testando sem parar? Depois faz essa conta aí e me diz quanto é que deu aqui nos comentários. Beleza? Mas vamos então para os finalmente da nossa aula de hoje. Vamos falar de fatorial. Fatorial é um número natural definido como um produto desse número por todos os seus antecessores. O que eu quero dizer com isso? Estou falando o seguinte: se eu quero saber quem é o fatorial de 5, tá aqui, é esse símbolo que a gente vai usar, basta que eu pegue ele e multiplique por todo mundo que vem antes dele. Tá bom? Ok? Esse é o símbolo de fatorial. Define-se ainda que o fatorial de 0 é 1. Por quê? Porque 0 não tem antecessor, né? Tá? Tudo bem? Então o fatorial de 0 é 1. E o fatorial de 1 é 1 também. Tá bom? Por que eu estou falando de fatorial? Porque muita coisa que a gente vai fazer nas próximas aulas vai precisar dessa ferramenta fatorial. Tá? Então, quer ver? Eu vou te dar uma ideia aqui rapidinho. Você tem 5 letras diferentes para montar uma senha de 5 dígitos. Tá? Então você tem lá, por exemplo, as letras F, A, B, I e O. E eu quero montar uma senha, mas essa senha tem que ter exatamente 5 dígitos. Bom, eu tenho 5 opções para ser a primeira. Usei alguém, sei lá. Usei alguém. Sobram 4 opções para ser a segunda e assim sucessivamente. Tá? Multiplicações como essa em contagem são muito comuns. Tá bom? Isso aqui, a gente já viu ali, é o fatorial de 5, que dá 120. Tá? Posso te dar uma dica aqui rapidinho? Aliás, vou te dar mais do que isso, vou te dar uma dica ninja. Ninjaça mesmo, que nem está escrito aqui. Tá? Mas vamos lá então. Revisando. O princípio fundamental da contagem é um processo de decisões que acarreta em multiplicações, tá? Então, estabeleceu suas decisões bonitinho, você já sabe, a primeira decisão, tantas formas, a segunda de tantas e tal, multiplica esse povo que deu bom, tá bom? Fatorial é o produto de um número por todos os seus antecessores. E o fatorial de 0 é 1. Minha dica, pratique operações com fatorial. Pratica isso aí, tá? Pratica mesmo. E se possível, tenha na sua lembrança, na sua memória, alguns fatoriais que são muito usados para você não fazer tanta conta. Por exemplo, o fatorial do 4, que é 24. O do 5, que é 120. Eu vou escrever os que eu lembro aqui, tá? O do 7, que é 5.040. Tá bom? Se você lembrar de alguns deles, cara, você já economiza um tempo bacana, tá bom? Então tem alguns desses, sei lá, até o 8 aí, talvez seja legal você ter bem legal assim em mente. O do 8 é 40 mil e alguma coisa, tá? Então tenha esses, pelo menos até 8 em mente, que você vai economizar muito cálculo, muita conta e muito tempo também, tá? E por falar em economizar, economiza, meu irmão. Economiza no tempo de futilidade, de internet para ver bobagem e vai estudar, juvenil. Vai estudar porque o teu futuro é brilhante. Esse futuro te espera e eu vou tentar fazer o possível para te conduzir até ele. Sou Fabiano Rabelo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa seu like, fortalece aí. Fica com Deus e até a próxima.